A voz infantil ecoou pelo auditório lotado de Lisboa como um raio que parte o céu sereno, fazendo corações pararem e lágrimas brotarem sem aviso. Sofia, com apenas 10 anos, subiu ao palco do Teatro Nacional Dona Maria II, os olhos brilhando sob as luzes quentes, e cantou sobre dois pais que erguiam como asas de um sonho proibido, um amor que o mundo tentava apagar mas que renascia mais forte a cada amanhecer. No centro da plateia, o diretor Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés quando o refrão revelou o nome do segundo pai, Miguel, o primo que ele julgara morto há 2 décadas, perdido em um vendaval de segredos familiares e preconceitos que ainda ecoavam como fantasmas nas ruas antigas da capital portuguesa. O ar no auditório estava carregado de expectativa, o tipo que precede uma tempestade em uma tarde de verão lisboeta, quando o calor úmido do Tejo se infiltra pelas janelas entreabertas. Sofia apertava o microfone com as mãozinhas trêmulas, mas sua voz saía pura, como o canto de um roxinol que não conhece o medo. Meus 2 pais, como o sol e a lua, dançam no meu céu, ela entoava, as palavras compostas por ela mesma em uma melodia simples, tocada em um violão emprestado que Miguel lhe ensinara a dedilhar nas noites quentes do Bairro Alto. A plateia, uma mistura de famílias orgulhosas, professores curiosos e jurados céticos do concurso infantil de talentos, inclinava-se para frente, hipnotizada pela inocência crua que desfiava tabus como fios soltos em um bordado antigo. Ricardo, sentado na terceira fila, havia vindo por obrigação, como diretor do festival, precisava avaliar as performances para o relatório anual à Câmara Municipal. Aos 45 anos, ele carregava o peso de uma vida meticulosamente organizada, casado com uma mulher que amava em silêncio, 2 filhos adolescentes que o idolatravam à distância, e uma carreira que o mantinha preso entre o glamour dos palcos e a rigidez das tradições portuguesas. Seus olhos castanhos, herdados da avó lentejana, varriam a multidão distraidamente até que a menininha no palco mencionou o nome. Miguel. O nome que ele não pronunciava há 20 anos, desde o dia em que o primo desaparecera da família, deixando para trás apenas um bilhete rasgado e um vazio que se instalara como névoa no outono de 2005. A canção prosseguia, e Sofia descrevia como João, o pai de cabelos pretos e mãos calejadas de oleiro, moldava o mundo com argila e paciência, enquanto Miguel, o de olhos verdes como o mar da Cascais, tecia histórias de amor que desafiavam as sombras da sociedade. Eles se amam como o fado ama a saudade, cantava ela, e um murmúrio percorreu a plateia, alguns aplausos tímidos, outros olhares desviados, o preconceito ainda vivo nas veias de uma nação que celebrava o progresso mas sussurrava julgamentos nos cafés da Baixa. Ricardo sentiu um frio na espinha, como se o passado o tivesse alcançado em um beco escuro da Alfama. Ele se levantou devagar, o coração martelando contra as costelas, e caminhou para a saída lateral, mas seus pés o traíram, ancorando no lugar. Ali, no palco, ao lado de Sofia terminando sua performance com um floreio de notas altas, estava Miguel, mais magro, com linhas de riso ao redor dos olhos, mas inconfundivelmente ele, o primo que Ricardo jurara odiar por abandonar a família em meio ao escândalo. Os aplausos irromperam como uma onda, e Sofia correu para os braços de Miguel, que a ergueu girando-a no ar, rindo com aquela risada rouca que ecoava nas memórias de Ricardo como o som de ondas quebrando em oeiras. João, ao lado, sorria com orgulho contido, sua mão grande pousando no ombro do companheiro em um gesto que dizia mais que 1000 palavras. Ricardo observava da penumbra, o corpo paralisado, a mente um turbilhão de perguntas, como? Porquê? E por que agora, quando ele finalmente aprendera a enterrar o passado sob camadas de rotina e negação? Ele saiu do auditório sem ser notado, o eco da canção de Sofia perseguindo pelas escadarias de pedra do teatro, descendo até a rua onde o elétrico 28 rangia ao longe, carregando turistas alheios ao drama que se desenrolava nas sombras da cidade eterna. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Sentado na varanda de seu apartamento encheado, com vista para o castelo de São Jorge iluminado, ele folheava álbuns antigos, as fotos amareladas revelando Miguel jovem, de 20 e poucos anos, posando ao lado dele em uma praia de Estoril. Eram primos próximos, criados como irmãos pela tia-avó que os acolhera após a morte precoce dos pais de Miguel em um acidente de carro nos anos 90. Ricardo lembrava das noites em que dividiam segredos sob as estrelas, sonhando com futuros grandiosos, ele na direção de teatros, Miguel como escritor de peças que capturassem a alma portuguesa. Mas então veio o dia fatídico, Miguel confessara seu amor por um homem, um ator itinerante chamado João, que encontrara em uma encenação de Os Lusíadas, em Coimbra. A família explodira em fúria, o pai de Ricardo, um advogado conservador de Setúbal, chamara-o de aberração, e a mãe, devota de Fátima, rezara por sua alma perdida. Miguel fugira, cortando laços, e Ricardo, pressionado pelo dever filial, não o procurara. Culpa e raiva se misturaram em seu peito como vinho azedo, e ele permitira que o primo se tornasse um fantasma. Agora, aquele fantasma tinha uma filha. Uma filha que cantava sobre amor incondicional em um palco público. Ricardo pegou o telefone, os dedos hesitando sobre o nome da irmã mais velha, a única que ainda mencionava Miguel em sussurros durante as reuniões de Natal em Aveiro. Ele está vivo, murmurou para si mesmo, mas em vez de ligar,
ele digitou o nome no buscador: Miguel Santos, oleiro em Belém. As imagens surgiram, perfis em redes sociais discretas, fotos de ateliês cheios de cerâmica inspirada no azulejo manuelino, e Sofia, radiante em uma delas, com os dois homens ao fundo, mãos entrelaçadas. O estômago de Ricardo revirou. Como Miguel pudera construir uma vida tão plena sem ele? E por que a menininha, com sua voz de anjo, o fazia questionar as muralhas que erguera ao redor de seu próprio coração? Ao amanhecer, com o sol tingindo o céu de laranja sobre o rio, Ricardo decidiu, ele confrontaria o passado. Vestiu um casaco simples, pegou as chaves do carro e dirigiu para Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos se erguia como um guardião de segredos antigos. O ateliê de Miguel ficava em uma rua lateral, um espaço modesto com portas de madeira azulada, o cheiro de argila úmida misturando-se ao aroma de pastéis de nata da confeitaria vizinha. Ele parou do outro lado da rua, observando pela janela embaçada. Miguel moldava uma vasilha, as mãos firmes guiando a roda, enquanto Sofia desenhava em um caderno ao lado, e João preparava chá em uma cozinha improvisada. Era uma cena de paz doméstica que Ricardo invejara em silêncio por anos, casado mas nunca verdadeiramente conectado à esposa, que tolerava sua frieza com resignação católica. Ele cruzou a rua, o coração na garganta, e bateu à porta. O som ecoou como um trovão distante. Miguel ergueu os olhos, limpando as mãos no avental, e por um instante, o tempo parou. Seus olhares se encontraram através do vidro, reconhecimento, choque, e algo mais profundo, uma faísca de dor não curada. A porta se abriu devagar, e Miguel sussurrou: Ricardo. É você mesmo. A voz era a mesma, rouca e acolhedora, mas carregada de anos de silêncios. Ricardo engoliu em seco, as palavras escapando como um fado melancólico. Eu ouvi a canção dela. Sobre vocês. E eu. Eu congelei, Miguel. Como se o passado tivesse voltado para me cobrar a conta. Eles entraram, o ar denso de argila e memórias. Sofia correu para abraçar as pernas do pai, olhando para o estranho com curiosidade infantil. Quem é ele, papai? Perguntou, e Miguel, com um sorriso trêmulo, respondeu: é família, minha flor. Um pedaço do nosso quebra-cabeça que se perdeu no caminho. João observava da cozinha, os olhos alertas, pronto para proteger o lar que construíra com unhas e dentes contra os olhares enviesados dos vizinhos conservadores de Belém. Ricardo sentou-se em uma cadeira de madeira, as mãos entrelaçadas, e começou a falar, sobre o escândalo, a pressão da família, a culpa que o corroía como sal em feridas abertas. Miguel ouvia, os olhos verdes úmidos, e quando Ricardo terminou, ele estendeu a mão. Eu fugi porque o amor me salvou, Ricardo. João me deu asas quando o mundo queria me podar. Mas eu nunca parei de sentir sua falta. Você era meu irmão. A conversa fluiu como o Tejo em maré alta, horas se dissolvendo em confidências. Sofia desenhava os três, Ricardo agora incluído, em sua família estendida, e João servia chá com biscoitos de amêndoa, sua presença uma âncora de calma em meio ao turbilhão emocional. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. Ricardo confessou sua própria luta interna, o casamento que era mais aliança do que paixão, os filhos que cresciam sem ver a vulnerabilidade do pai. Eu invejo vocês, admitiu, a voz rouca. Esse amor que desafia tudo. Miguel apertou sua mão. O amor não é só para os corajosos, primo. É para quem aprende a ser. Quando Ricardo partiu ao entardecer, prometendo voltar, ele sentiu um peso se levantar, mas também uma nova inquietude, o que viria agora, com as portas do passado escancaradas. Dias se transformaram em semanas, e Ricardo se viu retornando ao ateliê como um peregrino atraído por um farol em meio à neblina. Cada visita era um fio tecendo uma tapeçaria frágil, conversas sobre o passado, risadas forçadas sobre anedotas da infância em que corriam pelas vinhas do Douro, e momentos de silêncio pesado onde olhares diziam o que as palavras não ousavam. Sofia o adotara como um tio misterioso, insistindo que ele lesse fábulas de Essa de Queiroz em voz alta, sua voz grave transformando as páginas em aventuras vivas. João, inicialmente reservado, marcado por anos de rejeição em sua família minhota, onde o pai o deserdara por escolhas pecaminosas, começou a se abrir, compartilhando histórias de como ele e Miguel se conheceram em uma peça underground em Lisboa, onde o humor floresceu nos bastidores, longe dos holofotes julgadores. Mas o reencontro não era isento de espinhos. A família de Ricardo, ancorada em tradições católicas de Santarém, reagiu com fúria contida quando ele mencionou Miguel em uma ligação casual. Aquele traidor voltou. E você, Ricardo, se envolvendo nisso? Pense nós seus filhos, bradou o pai, a voz ecoando como um sermão de domingo. A mãe, mais suave mas igualmente ferida, chorou ao telefone, evocando promessas de orações em Fátima para curar o que via como uma ferida aberta. Ricardo desligou, o peito apertado, e dirigiu até o ateliê sob uma chuva fina que embaçava o para-brisa, transformando as ruas de Belém em um labirinto de reflexos.
Ao chegar, encontrou Miguel sozinho, moldando uma escultura de duas figuras entrelaçadas, uma homenagem velada ao seu amor com João. Eu contei a eles, confessou Ricardo, a água pingando de seu casaco. Miguel parou a roda, os olhos fixos na argila úmida. E? A resposta veio em um suspiro: eles acham que estou louco. Que isso vai manchar o nome da família. Miguel riu, amargo como azeite virgem do Alentejo. O nome da família? Ricardo, a família não é sangue seco em pergaminhos. É isso aqui. Ele gesticulou para o ateliê, onde fotos de Sofia em festas escolares, viagens a Sintra e piqueniques no Monsanto adornavam as paredes. Eu fugi para proteger João de olhares como os seus, no início. Mas aprendi que o preconceito não só me fugindo, ele só me enfrentando. Ricardo sentou-se, as mãos tremendo ligeiramente. Pela primeira vez, ele verbalizou o que o corroía: eu sinto algo por você, Miguel. Não como antes, mas... uma saudade que não explica. E por João também. Vocês têm algo que eu nunca toquei. As palavras pairaram no ar úmido, e Miguel se aproximou, pousando uma mão suja de argila no ombro do primo. O amor não tem rótulos fixos, Ricardo. Eu te amei como irmão, como confidente. Se há mais, é porque o coração português é feito de camadas: fado, saudade, paixão reprimida. Não era uma confissão romântica, mas uma ponte sobre o abismo, convidando Ricardo a questionar as correntes que o prendiam. Enquanto isso, em outro canto de Lisboa, tensões fervilhavam em círculos inesperados. Sofia, com sua canção viralizando nas redes sociais, um clipe caseiro postado por João alcançando milhares de visualizações, atraíra a atenção de uma jornalista conservadora do Diário de Notícias, que via na história uma oportunidade para debater valores tradicionais em tempos modernos. O artigo saiu na manhã seguinte: criança exposta a ideologias controversas em concurso público, até onde vai a liberdade? Comentários choveram, alguns de apoio fervoroso de comunidades LGBTQ+, em Porto e Faro, outros de ódio anónimo, e quando preconceitos que Miguel pensara enterrados com a legalização do casamento igualitário uma década antes. João, lendo o jornal na cozinha enquanto preparava o pequeno almoço, amassou as páginas com raiva. Eles vêm atrás dela agora. Nossa menina. Miguel, ao lado, apertou sua mão. Não vamos nos esconder, amor. Sofia cantou a verdade, nossa verdade. Mas o medo era palpável, um véu que ameaçava ofuscar a luz que construíra seu lar. Eles decidiram contra-atacar com gentileza, uma postagem conjunta nas redes, uma foto da família em um passeio pelo oceanário de Lisboa, com legenda: amor é a única herança que deixamos. Dois pais, um coração. A resposta foi um dilúvio: mensagens de solidariedade de casais como eles em Évora e Coimbra, histórias de superação que fluíam como Guadiana em cheia. Sofia, alheia à tormenta adulta, desenhou um cartaz para o tio Ricardo, um coração partido costurado com linhas de arco-íris. Ricardo, mergulhado em sua própria batalha, usou sua posição no teatro para algo ousado. Ele convidou Miguel e João para uma leitura encenada de uma peça sua, Sombras do Tejo, sobre amores proibidos na Lisboa oitocentista. O ensaio aconteceu em uma noite chuvosa, no palco vazio do Dona Maria II, com Sofia assistindo das coxias, munchando pipocas. As palavras de Ricardo ganhavam vida através das vozes dos dois, Miguel como o amante exilado, João como o fiel companheiro, e em um momento de clímax, quando os personagens se reconciliavam sob uma lua pintada, Ricardo sentiu lágrimas quentes no rosto. Isso é catarse, murmurou João após o aplauso improvisado de Sofia. Você escreveu sua própria história, sem saber. Mas o clímax veio abruptamente. Durante o ensaio, o telefone de Ricardo tocou. Era a esposa, voz trêmula: eu vi as fotos online. Com eles. Quem são, Ricardo? E o que isso significa para nós? Ele saiu para o corredor, o eco das palavras da peça ainda ressoando, e confessou tudo: o reencontro, a culpa, o questionamento de sua vida. Eu te amo, mas não como deveria. Não como eles se amam. O silêncio do outro lado foi um abismo, seguido de soluços. Eu sempre soube que algo faltava. Mas pense nos meninos. Eles concordaram em uma separação amigável, um divórcio discreto que preservasse a família para os filhos, mas Ricardo emergiu dali transformado, as correntes se rompendo como azulejos rachados. De volta ao palco, ele abraçou Miguel e João, um gesto de gratidão e adeus ao velho eu. Vocês me salvaram, disse. Sofia correu para o trio, completando o círculo. Mas no horizonte, uma sombra se aproximava. O pai de Ricardo, furioso com os rumores, anunciara uma visita surpresa a Lisboa, determinada a endireitar o que via como uma traição. A colisão de mundos era iminente, prometendo um confronto que testaria os laços recém-reforgados. A chegada do pai de Ricardo foi como uma borrasca atlântica varrendo o céu de Lisboa,
trazendo ventos frios e promessas de trovões. Domingos, um homem de 70 anos com postura rígida de advogado aposentado, desceu do comboio de Santa Apolónia com uma mala de cor e um coração endurecido por décadas de julgamentos morais. Ele havia lido os artigos, ouvido os sussurros de parentes em Santarém, e via no reencontro do filho com Miguel uma afronta pessoal, o fantasma que ele mesmo conjurara ao expulsar o sobrinho tantos anos antes. Eu criei você para ser forte, não para cavar sepulcros, rosnou ao telefone dias antes, mas Ricardo, fortalecido pela nova aliança, respondera calmamente: pai, a força está em perdoar, não é enterrar vivo. Eles se encontraram no Café à Brasileira, no Chiado, onde o aroma de café galão misturava-se ao burburinho de turistas e intelectuais. Domingos sentou-se com as costas retas, os olhos cinzentos fixos no filho como um juiz em tribunal. Diga-me que isso é um erro, Ricardo. Que você não está se envolvendo com aquela aberração e seu companheiro. As palavras cortaram como navalhas, mas Ricardo, sorvendo seu café, manteve a voz firme: Miguel é família, pai. E João também, pela escolha dele Sofia é a prova, uma criança feliz, apesar de tudo. Domingos bufou, batendo o jornal na mesa, feliz. Expondo-a ao ridículo público. Isso é o que o mundo moderno chama de progresso. A discussão escalou, vozes baixas mas intensas, atraindo olhares curiosos dos frequentadores habituais. Ricardo evocou memórias, as noites em que Domingos contava histórias de Camões, exaltando amores impossíveis, mas ignorando aqueles que não se encaixavam no molde heteronormativo. Você me ensinou a amar a pátria, pai, mas esqueceu de ensinar a amar as pessoas como elas são. Domingos se levantou abruptamente, o rosto vermelho: eu vou ver com meus próprios olhos. Marco o encontro. Ricardo hesitou, mas concordou: melhor enfrentar a tempestade do que deixá-la fermentar. O encontro aconteceu no ateliê de Belém, sob um sol tímido de outono que filtrava pelas janelas altas. Miguel preparara chá de hortelã-pimenta, João assara empadas de bacalhau, e Sofia decorara a mesa com flores silvestres colhidas no jardim botânico. Quando Domingos chegou, o ar se carregou de eletricidade estática. Ele parou na porta, os olhos varrendo o espaço, as cerâmicas de Miguel inspiradas em motivos mouriscos, os livros de poesia de João empilhados ao lado de brinquedos de Sofia. Então é aqui que o traidor se escondeu, murmurou, mas Sofia, correndo para saudá-lo com um abraço impulsivo, desarmou o momento: olá, avô. Quer ver meu desenho da família toda? Domingos congelou, o termo avô e quando como um eco distante de uma vida que ele nunca imaginara. Ele se abaixou rigidamente, aceitando o papel. Ali, em traços infantis, ele estava ao lado de Miguel, João, Ricardo e Sofia, todos sob um arco-íris que se curvava sobre o Tejo. Bonito, resmungou, a voz falhando. Miguel, com diplomacia forjada em anos de rejeição, ofereceu a mão: tio Domingos, o tempo cura mais que vinho do Porto. Sente-se. Eles se sentaram, o silêncio inicial quebrado por histórias neutras, o tempo em Lisboa, as vindas de turistas ao mosteiro, a escola de Sofia. Mas inevitavelmente, o passado emergiu como bolhas em água fervente. Por que você foi embora, rapaz? Perguntou Domingos a Miguel, os olhos evitando os do sobrinho. Miguel, as mãos entrelaçadas com as de João sob a mesa, respondeu com honestidade crua: porque o amor me pediu, tio. Eu amava João, e ele a mim. Sua raiva nos separou da família, mas não um do outro. Nós construímos isso, uma vida, uma filha por adoção, contra todas as ODS. João interveio suavemente: e o preconceito? Ele ainda dói, mas nos tornou mais fortes. Como as oliveiras do Alentejo que resistem à seca. Domingos ouviu, o rosto uma máscara de conflito, evocando sua própria juventude, um irmão perdido na guerra colonial, amores não declarados em tempos de ditadura salazarista. Eu fiz o que achava certo, defendeu-se, mas as palavras soaram ocas. Sofia, sentindo a tensão, puxou Domingos para brincar com massinha de modelar, e ali, sob os olhos atentos dos adultos, o gelo começou a rachar. Ele moldou uma torre desajeitada, rindo quando ela a derrubou: a vida é assim, avô. Às vezes cai, mas a gente reconstrói. As palavras da neta perfuraram a armadura de Domingos, e à tarde, enquanto caminhavam pelos Jerónimos, ele confessou a Ricardo em voz baixa: eu errei com Miguel. E com você, filho. O medo me cegou. Era um começo, frágil como um azulejo novo, mas real. Quando partiram, Domingos abraçou Miguel, um abraço breve, mas carregado de anos não vividos. Enquanto isso, em camadas mais profundas, relacionamentos se entrelaçavam com reviravoltas inesperadas. Ricardo, agora separado, começou a explorar sua identidade com cautela, frequentando um grupo de apoio LGBTQ+, em um centro comunitário do Bairro Alto, onde histórias de coming out tardio ecoavam como fados em uma casa de Garcia. Lá, conheceu António, um professor de história de 40 anos,
divorciado e pai de uma filha adolescente, cujos olhos castanhos lembravam os de Miguel mas despertavam algo novo, uma atração tímida, não familiar, mas romântica. Suas conversas iniciais, sobre a Inquisição portuguesa e amores reprimidos na literatura de Pessoa, floresceram em cafés noturnos, onde Ricardo se permitia rir sem reservas. Mas o conflito irrompeu quando Sofia adoeceu, uma febre alta após uma gripe sazonal, levando-a ao Hospital de São João em Lisboa. Miguel e João velaram na noite adentro, mãos unidas em oração secular, enquanto Ricardo chegava correndo do teatro, o coração apertado. Ela vai ficar bem, garantiu o médico, mas o susto uniu o trio em uma vigília que revelou fissuras. João, exausto, desabafou sobre o medo constante de perder a custódia por causa de preconceitos judiciais, memórias de uma adoção demorada onde juízes conservadores questionaram sua aptidão parental. Miguel, segurando a mão da filha adormecida, olhou para Ricardo. Você entende agora? O amor é uma batalha diária. Ricardo ficou, lento para Sofia quando ela acordou, e naquela noite, sob as luzes frias do quarto, ele beijou a testa de Miguel em um gesto platônico de afeto, mas algo mudou, uma faísca de ciúme em João, não possessivo, mas protetor, levando a uma conversa franca dias depois. Eu vejo como você olha para ele, disse João a Ricardo, em um passeio pelo Monsanto. Mas Miguel é meu porto seguro. Se há espaço para amizade profunda, sim. Para mais. Isso machucaria. Ricardo assentiu, aliviado e esclarecido, redirecionando sua energia para António, cujo primeiro beijo aconteceu sob as estrelas do mirador da Senhora do Monte, um momento de ternura que o fez chorar de liberação. A recuperação de Sofia trouxe um novo capítulo. Ela insistiu em uma festa da família estendida, convidando Domingos, Ricardo, António e até a ex-esposa de Ricardo, que chegaram a um acordo pacífico pelo bem dos filhos. O evento no ateliê foi caótico e belo, risadas, música de fado tocada por um vizinho, e Domingos, surpreendentemente, dançando um fandango com Sofia. Mas no meio da alegria, uma carta chegou, um convite para Miguel apresentar sua cerâmica em uma exposição em Porto, abrindo portas para reconhecimento, mas também expondo-os a círculos mais conservadores do Norte. A decisão pairava, carregada de potencial para novos conflitos. Porto, com suas ribeiras sinuosas e pontes de ferro que ligam o passado ao presente, recebeu Miguel, João e Sofia como um abraço relutante, cidade de contrastes, onde o vinho do Douro adoça a língua mas os ventos do Atlântico trazem sal da intolerância. A exposição no Palácio da Bolsa era um marco, cerâmicas de Miguel, inspiradas em lendas lésbicas e gays da mitologia portuguesa reinterpretadas, figuras como as Amazonas do Minho entrelaçadas em poses de afeto, ou marinheiros de sagres sussurrando promessas sob luas cheias. Ricardo os acompanhara, dirigindo o velho Fiat pela 1, com António ao lado, os dois descobrindo ritmos compartilhados em playlists de Amália Rodrigues e Madre Deus. A abertura foi um sucesso inicial, críticos do Jornal de Notícias elogiavam a ousadia cultural, e compradores de galerias em Vila Nova de Gaia disputavam peças. Sofia, vestida com um vestido de folhos brancos, circulava com um crachá de assistente júnior, encantando adultos com sua curiosidade. Mas o veneno veio disfarçado, um grupo de ativistas conservadores, liderados por um ex-político local que via na arte propaganda degenerada, protestava do lado de fora, cartazes com slogans como protejam as crianças da agenda gay. A mídia local amplificou, transformando a noite em um circo de câmaras e microfones. Miguel, no centro do furacão, manteve a compostura, mas João, cuja família nortenha o deserdara anos antes por trair os valores cristãos, sentiu o pânico subir como baile. Eu sabia que vir para cá era risco, murmurou no quarto de hotel com vista para o Douro, enquanto Sofia dormia exausta. Ricardo, ouvindo da porta adjacente, entrou. Vocês não estão sozinhos. Eu chamei reforços. No dia seguinte, uma contraprotesta se formou, aliados LGBTQ+, de Porto, incluindo um coral de vozes trans que cantou hinos de igualdade na Praça da Liberdade, e até Domingos, que viajara de Santarém em um gesto de redenção, carregando um cartaz improvisado: família é amor, não ódio. O confronto atingiu o ápice durante uma entrevista coletiva. O ex-político confrontou Miguel ao vivo na RTP Norte, acusando-o de envenenar a juventude portuguesa com mentiras. Miguel, microfone em mão, respondeu com a dignidade de quem moldou sua vida na roda da argila: minhas peças contam histórias de amor que sempre existiram, de Safo em Lesbos a poetas como António Boto, censurados pelo salazarismo. Não enveneno, revelo. Sofia, ao seu lado, acrescentou inocentemente: meu pai faz coisas bonitas porque ama o outro pai. É como o vinho, quanto mais tempo, mais doce. A sala riu, desarmando a tensão, mas o ex-político, vermelho de fúria, revelou um segredo sujo. E o que dizer do seu primo, o diretor de teatro? Ele abandona a esposa por isso. O escândalo explodiu nas redes, manchetes de escândalo familiar em Lisboa pipocando de Faro a Bragança. Ricardo, de volta à capital, enfrentou ligações furiosas da ex-esposa, que agora lidava com fofocas em círculos sociais,
isso afeta os meninos na escola. Ele a acalmou com promessas de terapia familiar, mas internamente, o golpe doeu, o preconceito não poupava ninguém, nem o aliado tardio. António o apoiou em uma caminhada pelo aqueduto das águas livres, onde o eco das águas subterrâneas espelhava os sussurros da consciência. Você está fazendo o certo, Ricardo. O amor vence quando enfrentamos o ódio de frente. Enquanto isso, em Porto, João enfrentava sua própria reviravolta, uma carta de sua irmã mais nova, que ele não via há 15 anos, chegar ao hotel. Eu sinto sua falta, irmão. O pai morreu sem se arrepender, mas eu quero conhecer minha sobrinha. E o homem que te salvou. Lágrimas brotaram, e João, tremendo, ligou para ela, uma conversa de horas que reconstruiu pontos sobre o abismo do Douro. Miguel observava, orgulhoso, mas uma surpresa o guardava. Durante a exposição, um colecionador anônimo comprara sua peça principal, 2 rios, revelando-se um antigo amante de juventude, agora casado e vivendo em Coimbra. O encontro foi breve, carregado de isso, mas Miguel o dispensou com graça. Meu rio agora é João. O passado é apenas argila seca. Sofia, epicentro inocente, transformou o caos em arte. Ela compôs uma nova canção na varanda do hotel, sobre famílias que crescem como videiras, gravando-a com o celular de Ricardo. O vídeo, postado por ele, viralizou novamente, atraindo apoio de celebridades portuguesas como um cantor de fado abertamente gay de Alfama. Mas o verdadeiro clímax veio na noite final da exposição. Enquanto Miguel discursava sobre resiliência, um manifestante invadiu o palco, derrubando uma peça. O caos irrompeu, gritos, flashes, mas João e Ricardo imobilizaram calmamente, e Sofia, subindo ao microfone, cantou sua nova música, silenciando a multidão com sua voz pura. O homem, algemado pela polícia, murmurou ao ser levado: eu só queria proteger. Mas as palavras se perderam no aplauso ensurdecedor. De volta a Lisboa, o grupo se reuniu no ateliê para celebrar, vinho do Dão, sardinha assada, histórias que teciam laços mais fortes. Domingos, agora um aliado improvável, brindou: eu era cego, mas agora vejo. Ricardo e António trocaram olhares promissores, um beijo roubado na cozinha selando uma conexão nascente. No entanto, uma carta anônima chegou a Miguel, ameaças veladas de expor segredos da família Santos, aludindo a um passado obscuro que nem mesmo João conhecia, o acidente de carro dos pais de Miguel, talvez não tão acidental quanto se pensara. A sombra do mistério pairava, prometendo desvendar mais do que amor, traições enterradas no solo português. A carta anônima era um pergaminho moderno de veneno, escrita em caligrafia regular em papel pautado, entregue por um mensageiro sem rosto na porta do ateliê. Você acha que pode reescrever a história, Miguel? O sangue dos santos carrega maldições. Pergunta ao seu pai sobre o acidente de 1995. Ou ao Ricardo, que sabe mais do que diz. As palavras gotejavam como chuva ácida, e Miguel, lendo-as à luz fraca da lâmpada de argila, sentiu o estômago revirar. O acidente, o carro despencando em encosta da Serra da Arrábida, pais mortos instantaneamente, ele com 15 anos órfão e à mercê da tia. Sempre fora visto como tragédia aleatória, mas agora. Uma conspiração. Ele compartilhou com João naquela noite, enquanto Sofia dormia sonhando com conchas de Cascais. João, prático como sempre, sugeriu: queimemos isso e esqueçamos. O passado é poeira. Mas Miguel balançou a cabeça: e se for verdade? E se minha família, nossa família, carrega isso? Ricardo, chamado às pressas, chegou com António, os 4 formando um conselho improvisado ao redor da mesa de carvalho. Eu não sei de nada, jurou Ricardo, mas seus olhos desviavam, traídos pela culpa residual. Meu pai. Ele e o seu discutiam finanças antes do acidente. Dívidas de jogo, talvez. Mas maldição. Não. A dúvida plantada germinava, raízes se entrelaçando com os preconceitos já enfrentados. Decidiram investigar discretamente. Ricardo usou contatos no teatro para acessar arquivos antigos do público, de 1995, enquanto Miguel contatou um primo distante em Setúbal, o único que ainda falava do tio-avô. As descobertas vieram em fragmentos, um artigo obscuro mencionando disputa familiar por herança, antes do creche, testemunhas de embriaguez ao volante, mas nada concreto. António, com seu background em história, sugeriu consultar o arquivo municipal em Lisboa, e lá, em caixas poeirentas do século XX, encontraram uma carta da telegrafada. O pai de Miguel, endividado com agiotas ligados ao pai de Ricardo, ameaçara revelar um segredo, não sobre orientação sexual, mas um caso extraconjugal que manchava a reputação de Domingos. O acidente fora encenado. Não, mero infortúnio agravado por raiva familiar, mas a carta anônima era vingança de um parente rancoroso, um tio em segundo grau que perdera a herança e culpava Miguel por roubar o afeto da família. O confronto culminou em uma reunião tensa na casa de Domingos em Santarém, ribeirinha ao Tejo com vinhedos ao fundo.
O idoso, agora frágil mas determinado, admitiu: eu protegi o nome da família, sim. Mas não causei o acidente, Deus me livre. O ódio cega, mas o tempo ensina. Lágrimas fluíram, abraços relutantes selaram perdão, e o remetente da carta foi identificado. O primo rancoroso, confrontado por Ricardo em uma ligação fria, confessou por ciúme, não malícia mortal. A resolução trouxe catarse, mas também uma reviravolta pessoal para João. Durante a investigação, ele descobriu raízes judaico-portuguesas na linhagem de Miguel, marranos forçados a se converterem na Inquisição, ligando seu próprio passado de rejeição familiar a uma herança de resiliência escondida. Enquanto isso, o romance de Ricardo e António florescia em meio ao caos. Passeios pelo castelo de São Jorge virando confissões noturnas sobre medos de envelhecer sozinhos, toques tímidos evoluindo para abraços que curavam feridas antigas. Mas conflito surgiu quando os filhos de Ricardo, o adolescente Pedro e a pré-adolescente Inês, visitaram pela primeira vez o ateliê. Pedro, influenciado por amigos homofóbicos na Escola de Belas Artes, reagiu com constrangimento: pai, isso é esquisito. Dois pais. E você com um homem? Inês, mais aberta, abraçou Sofia como irmã, mas o comentário de Pedro feriu como sal em corte fresca. Ricardo, coração partido, sentou-se com o filho no Monsanto, sob carvalhos centenários. O amor não é esquisito, filho. É humano. Eu errei escondendo partes de mim, não vou errar com você. A conversa, mediada por António com paciência de professor, abriu portas. Pedro confessou bullying sofrido por ser filho do diretor gay, e o pai, vulnerável, compartilhou sua jornada. Lágrimas e risos misturaram-se, um laço pai-filho reforjado. Sofia, testemunha, compôs uma música para Pedro, Irmãos de Alma, não de sangue, cantada em um piquenique familiar que incluiu a ex-esposa, agora aliada em coparentalidade. Mas o ápice dramático veio com uma ameaça externa. O ex-político de Porto, humilhado, processou Miguel por difamação, na exposição, alegando que as peças insultavam valores cristãos. O tribunal em Lisboa virou palco de batalha, com Ricardo testemunhando sobre liberdade artística, João sobre danos emocionais à família, e Sofia, com permissão judicial, lendo uma carta: meu pai faz arte porque ama. Amar não é crime. O juiz, uma mulher progressista de Coimbra, arquivou o caso em horas, citando precedentes da União Europeia. A vitória ecoou nas ruas, com manifestações de apoio em Lisboa e Porto, mas deixou cicatrizes. João sofreu um colapso de estresse, passando noites em claro revivendo rejeições passadas. Miguel o ancorou com massagens e histórias sussurradas, seu amor uma âncora inabalável. Ricardo, vendo a fragilidade, propôs uma peça teatral baseada na jornada deles, Ecos do Tejo, com Miguel e João como consultores, transformando dor em arte. Ensaios no Dona Maria II viraram terapia coletiva, risadas dissipando sombras. Sofia, crescendo a olhos vistos, questionou pela primeira vez: por que as pessoas têm medo do nosso amor? A resposta veio em círculo familiar, porque o desconhecido assusta, mas a coragem ilumina. Uma visita surpresa da irmã de João, trazendo sobrinhas de Braga, expandiu o clã, mas uma reviravolta final se avizinhava. Domingos, em leito de morte por um coração enfraquecido, convocou todos para um adeus. Eu desperdicei anos no ódio, sussurrou, abraçando Miguel pela última vez. Abençoo vocês, e o amor que me ensinaram. Sua partida, sob chuvas de novembro, uniu o que o preconceito dividira, mas deixou Ricardo com uma herança inesperada, uma carta selando a reconciliação, e um testamento que doava terras em Santarém para uma fundação LGBTQ+, em nome de Sofia. O inverno de 2025 envolveu Lisboa em um manto de névoa suave, como se o Tejo chorasse baixinho pela perda de Domingos, mas também celebrasse o renascimento de uma linhagem fragmentada. O funeral em Santarém foi simples, missa na igreja matriz, jazidas no cemitério ao lado de ancestrais que outrora sussurravam segredos sob oliveiras retorcidas. Miguel leu um poema de Sofia de Melo Brainer, sobre rios que se encontram no mar, enquanto João segurava Sofia, que depositava uma cerâmica miniatura no caixão: para você voar com os anjos, avô. Ricardo, ao lado de António, sentiu o fechamento de um ciclo. O pai, em seus momentos finais, havia pedido perdão pessoalmente, transformando o ódio em legado de cura. Meses passaram, e Ecos do Tejo estreou no Teatro Nacional, um triunfo que lotou o auditório onde tudo começara com a canção de Sofia. O elenco, atores diversos, incluindo um par gay interpretando Miguel e João, capturava a essência: amores testados por tempestades sociais, famílias reconstituídas como mosaicos azulejados. Críticas no Expresso chamavam-na de fado moderno de redenção, e após a cortina final, o público aplaudiu de pé, lágrimas misturando-se a ovos. Nos bastidores, Sofia, agora com 11 anos, abraçou Ricardo: você fez mágica, tio. Como os pais fazem. António, sussurrando ao ouvido do amante, propôs: e se construíssemos a nossa? Com Pedro e Inês, claro.
Ricardo, olhos úmidos, assentiu, um futuro de piqueniques no Estoril, viagens a Évora, amor florescendo sem máscaras. Mas a vida, como um fado imprevisível, reservava uma última reviravolta. Durante os ensaios, João descobrira uma gravidez surpresa, não biológica, mas uma adoção acelerada de um bebê abandonado em Faro, um menino de origem cigana chamado Tiago, cuja mãe, uma lésbica fugitiva de violência doméstica, o deixara aos cuidados de uma rede de apoio LGBTQ+. O processo, demorado por burocracias conservadoras no sul algarvio, testou os limites, audiências onde juízes questionavam a estabilidade de um casal homoafetivo, vizinhos bisbilhoteiros em Belém murmurando sobre mais um órfão para o circo. Miguel e João enfrentaram com João assumindo o papel de Porto Seguro, cantando canções de ninar em mirandês aprendido na infância minhota, enquanto Miguel moldava um berço de cerâmica. Ricardo e António se envolveram, oferecendo o apartamento extra-encheado para consultas médicas, e Sofia, extasiada com a ideia de irmãozinho, desenhou planos de quarto com estrelas e conchas. O conflito surgiu quando a mãe biológica reapareceu, arrependida mas instável, exigindo o filho de volta em um tribunal de Faro. A batalha legal foi feroz, depoimentos de psicólogos atestando o lar amoroso de Miguel e João, testemunho de Ricardo sobre superação familiar, e Sofia, em vídeo emocionante, declarando: Tiago precisa de pais como os meus, dois corações que batem juntos. O juiz, tocado, concedeu a adoção, mas a mãe, em um ato de redenção, pediu para ser a tia distante, iniciando sua própria jornada de aceitação. Com Tiago em braços, um pacotinho de olhos escuros e risos borbulhantes, a família expandiu-se como as muralhas de Lisboa, absorvendo ventos de mudança. Pedro e Inês, agora frequentes visitantes, ajudavam com fraldas, Pedro confessando a Ricardo: eu entendo agora, pai. Amor é família, não regras. A ex-esposa, encontrando paz em um novo relacionamento com uma viúva de Óbidos, celebrava natais conjuntos. A irmã de João, de Braga, tornou-se presença constante, trazendo sobrinhas que dançavam fado com Sofia e Tiago. No verão de 2026, uma celebração no bairro Alto marcou o ciclo, uma festa de família tecida, com lanternas de papel flutuando sobre o mirador, fado ao vivo de uma artista trans de Alfama, e Miguel erguendo um brinde, pelo amor que vence vendavais, o nosso, o de todos. Ricardo, abraçando António, sentiu a completude, primo reencontrado, pai redimido, filhos abraçando verdades, e um amor próprio que brotava como jasmim entre liças antigas. Sofia cantou uma nova composição, sobre rios que se unem no oceano, e o coro familiar juntou-se, vozes entrelaçadas e quando pelas ruas empedradas. Anos depois, em uma Lisboa ainda marcada por sombras mas iluminada por progressos, Sofia subiria palcos maiores, sua voz contando histórias de resiliência GLBT, inspirando gerações. Miguel e João, grisalhos mas inabaláveis, continuariam moldando argila e corações. Ricardo dirigiria peças que desafiavam normas, com António ao lado como musa e parceiro. E em cada amanhecer sobre o Tejo, o lembrete, o amor, profundo e kármico, dissolve entendimentos, preconceitos e estigmas, não com força bruta, mas com a persistência de uma canção infantil que congela o tempo e reconstrói mundos.